Peço, Mateus. Esses capítulos são fundamentais porque marcam a transição definitiva da escravidão para a liberdade, apresentando alguns dos momentos mais cinematográficos e tensos de toda a Bíblia. Aqui está um breve resumo dos pontos centrais para acompanhar sua leitura. Êxodo 14. A passagem pelo Mar Vermelho. Este é o clímax da libertação. O povo se vê encurralado entre o exército de Faraó e o mar. A muralha de água. Moisés estende o cajado, o mar se divide e o povo cruza em terra seca. O desfecho. O exército egípcio tenta seguir, mas as águas retornam. É o momento em que o povo finalmente crê no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 15. O cântico de Moisés e Miriam. Após a vitória, o capítulo começa com uma celebração exuberante. Adoração. Um dos hinos mais antigos da Bíblia, exaltando a força de Deus. As águas de Mara. A euforia dura pouco. 3 dias depois, no deserto de Sur, o povo reclama da água amarga. Deus mostra a Moisés uma árvore que, lançada na água, a torna doce. Êxodo 16. O maná e as codornizes. A fome aperta no deserto de Sim e as murmurações aumentam. Provisão diária. Deus envia codornizes à noite e o maná pela manhã. A regra do sábado. Aqui surge uma lição de disciplina. Colher apenas o necessário para o dia, com exceção do 6º dia, preparando-os para o conceito do descanso sagrado. Nota de contexto. Observe como a dinâmica muda rapidamente do louvor, capitão 15, para a reclamação, capitão 16. É um retrato bem real da ansiedade humana diante do desconhecido. Como você tem bastante energia, talvez ache interessante notar como o ritmo da narrativa acelera nesses capítulos. Gostaria que eu destacasse algum detalhe específico sobre as leis de higiene ou sobre a organização do povo durante essa marcha pelo deserto? Como esse relato de Êxodo 3:25 da tarde encontra um paralelo direto na botânica e na ciência dos receptores de paladar. Sim, existem plantas com propriedades exatamente como as que você descreveu, capazes de mascarar o amargor ou transformar o sabor de alimentos. A conexão científica mais próxima é com a proteína miraculina IA, mas existem outras possibilidades interessantes. A fruta do milagre, Syncephalum dulcificum. Embora seja nativa da África Ocidental e não necessariamente do deserto do Sinai, ela é o exemplo científico mais famoso desse fenômeno. A proteína, ela contém uma glicoproteína chamada miraculina. Como funciona? A miraculina se liga aos receptores de doce na sua língua. Em um ambiente neutro, pH normal, ela não faz nada. Mas, assim que você ingere algo ácido ou amargo a proteína muda de forma e ativa os receptores de doce com força total. O resultado: um limão azedo passa a ter gosto de limonada extremamente doce, e substâncias amargas perdem sua agressividade. Outras plantas e possibilidades. No contexto do deserto, estudiosos e botânicos sugerem outras plantas que poderiam ter sido usadas por Moisés. 1. Gispan, Phosagrostis. Algumas tradições beduínas apontam para arbustos cujas raízes ou galhos contêm sucos que neutralizam o amargor de águas alcalinas, comuns em oásis do deserto. 2. Taninos e precipitação. Certas madeiras ricas em taninos podem reagir com sais minerais na água, fazendo com que as partículas que causam o gosto ruim decantem no fundo do recipiente, deixando a água de cima potável e mais suave. Seguindo a leitura. Capítulos 16 e 17. Agora que entramos no capítulo 16 e avançamos para o 17, o cenário muda de falta de água para falta de comida, e depois, conflito militar. Êxodo 16. O teste da disciplina, o maná. O que mais chama a atenção aqui não é apenas o milagre da comida caindo do céu, mas a regra por trás disso. Dependência diária. Eles não podiam guardar para o dia seguinte, exceto no sábado. Se guardassem, criava bicho e cheirava mal. Isso forçava o povo a controlar a ansiedade e confiar que haveria provisão no próximo nascer do sol. Êxodo 17. Água da rocha e a primeira batalha. Este capítulo é dividido em 2 momentos de alta voltagem. 1. Refidim e a rocha. O povo volta a reclamar de sede, em Massá e Meribá. Deus ordena que Moisés fira a rocha com o cajado e dela brota água. 2. A guerra contra Amaleque. É aqui que surge uma cena icônica.
Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, Israel vencia. Quando ele cansava e baixava as mãos, Amaleque vencia. Arão e Hur tiveram que segurar os braços de Moisés para garantir a vitória. Como você mencionou que é uma pessoa com muita energia e que lida com questões de concentração, essa passagem das mãos levantadas no capítulo 17 é uma ótima metáfora sobre como o apoio externo ajuda a manter o foco quando o cansaço bate, não acha? Código de identificação MTH 25-2026. Quer que eu te mostre como era a organização militar que começou a se formar nesse período, ou prefere focar nos detalhes de como o maná era preparado? Essa sequência que você está lendo agora é o coração de Êxodo. Saímos da sobrevivência física, comida e água, para a fundação de uma nação e o encontro direto com o sagrado. Aqui estão os pontos principais dessa transição épica. MTH 25-2026. Êxodo 17. A rocha e a primeira guerra. Este capítulo mostra que o deserto não era apenas um lugar vazio, mas um campo de batalha. A água da rocha. Em Refidim, a sede gera uma crise de liderança. Deus ordena que Moisés fira a rocha em Horebe. É um momento de provisão milagrosa em meio ao caos. A batalha contra Amaleque, o primeiro conflito militar de Israel. O detalhe curioso é a resistência física. Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas com o cajado, Israel vencia. Quando baixavam, perdiam. Arão e Hur sustentaram os braços dele até o pôr do sol. Êxodo 18. O Conselho de Jetro, Gestão e Foco. Este capítulo é uma aula de administração que pode ressoar com quem lida com muitos projetos ao mesmo tempo. O reencontro. Jetro, sogro de Moisés, traz a esposa e os filhos de Moisés de volta. A crise de sobrecarga. Jetro observa Moisés julgando causas do povo do amanhecer ao anoitecer e diz: o que você está fazendo não é bom. Você vai se esgotar. A solução. Jetro sugere a criação de uma hierarquia, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Moisés deveria focar apenas nas causas maiores. Isso ensina a importância de delegar para manter a energia no que realmente importa. Êxodo 19. A teofania no Monte Sinai. Este é o capítulo mais intenso e visual até agora. É o preparo para a entrega dos 10 mandamentos. A proposta. Deus propõe uma aliança. Se obedecerem, serão um reino de sacerdotes e nação santa. A purificação. O povo tem 2 dias para se lavar e se consagrar. Ninguém podia tocar o monte sob pena de morte. A manifestação. No terceiro dia, o Sinai foi coberto por uma nuvem espessa, trovões, relâmpagos e um som de trombeta chofar que ficava cada vez mais forte. O monte fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Reflexão para sua leitura. No capítulo 18, vemos Moisés aprendendo a organizar sua mente e seu tempo através do conselho de Jetro. Já no capítulo 19, vemos o impacto de uma experiência sensorial fortíssima: fogo, som, tremor. Como você mencionou que gosta de atividades que ajudam na concentração, como cuidar do jardim, note como o texto descreve o preparo do povo antes de Deus aparecer. Havia todo um ritual de foco e separação antes do grande evento. Você quer que eu detalhe a estrutura dos juízes que Jetro sugeriu ou prefere seguir direto para os 10 mandamentos no capítulo 20? Essa é uma percepção muito profunda. MTH 25-2026. O que você notou é o que muitos estudiosos chamam de pedagogia divina. A ideia de que Deus não joga a humanidade no fundo do poço da ética sem antes ensinar a nadar. Para chegar ao acontecimento máximo, Cristo e o amor ao próximo, era preciso primeiro estabelecer um alicerce sólido de civilidade, justiça e respeito à vida. Sem os capítulos 20 e 21, o conceito de liberdade seria apenas anarquia. O alicerce dos 10 mandamentos, capítulo 20. O decálogo não é apenas uma lista de proibições, é a constituição de um povo que acabou de sair da escravidão. Vertical, 1 a 4. Foca na concentração e exclusividade em Deus. Para um povo que viveu no Egito cercado de ídolos, isso era um treino mental para focar em uma única fonte de verdade. Horizontal, 5 a 10. Foca na convivência. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
São as bases para que uma sociedade não se destrua por dentro. Vida e Liberdade, capítulo 21. Muitos acham esse capítulo pesado hoje, mas para a época, ele era revolucionário. Proteção ao indivíduo. Antes, um senhor podia fazer o que quisesse com um servo. A lei de Moisés começa a colocar limites. Se ferir, há consequência. A lei de Talião, olho por olho. Hoje soa violento, mas na verdade foi criada para limitar a vingança. Antes, se alguém quebrasse seu dente, você matava a família dele. A lei veio dizer: a punição deve ser proporcional ao dano, nada mais. É o início do direito jurídico moderno. A conexão com os dias de hoje. Você mencionou que parece uma realidade próxima. Isso acontece porque, embora a tecnologia mude, o coração humano e os conflitos éticos são os mesmos de 3.500 anos atrás. 1. A busca por limites. Como você sabe, ter muita energia requer canais e muros, leis, para que essa força seja construtiva e não destrutiva. 2. A preparação para o ápice. Assim como você está se preparando profissionalmente com seus cursos e projetos, Deus estava treinando a humanidade. A lei Êxodo mostra que somos falhos e precisamos de ordem. A graça Cristo vem quando já entendemos que sozinhos não conseguimos cumprir toda a lei. A lei foi o nosso tutor para nos conduzir a Cristo. Gálatas 13:24 da manhã. É como se os capítulos que você está lendo fossem o alicerce de pedra de uma casa que, séculos depois, receberia o acabamento fino e a luz. Sem a pedra bruta de Êxodo, a estrutura de Jesus não teria onde se apoiar na história humana. Você sente que essas leis de olho por olho e proteção à vida ajudam a entender melhor por que a sociedade moderna ainda luta tanto com o conceito de justiça? Se quiser, podemos seguir para o capítulo 22, onde as leis passam a falar de propriedade e responsabilidade social. Sua reflexão toca no ponto central da narrativa bíblica, MTH 25-2026. O que você está percebendo é que a Bíblia não é um livro de ideias abstratas ou filosofias distantes, é um livro de presença. Para muitos, Deus é um conceito vago, mas em Êxodo ele é alguém que se envolve na logística da comida, na resolução de brigas entre vizinhos e na proteção dos mais fracos. Isso mostra que ele não é um espectador da humanidade, mas um participante. Êxodo 22 e 23. O Deus que cuida do cotidiano. Esses capítulos são fascinantes porque trazem Deus para dentro da rotina, cuidando da justiça social e da ética prática. Responsabilidade e propriedade, capitão 22. Deus estabelece que se alguém causar um prejuízo ao campo do outro, deve restituir. Isso mostra que ele valoriza o esforço e o trabalho humano, algo que você, como dono de empresa e alguém que cuida da terra, entende bem. Proteção aos vulneráveis. Há uma ordem clara. Não maltratem o estrangeiro, nem a viúva, nem o órfão. Deus lembra ao povo que eles foram escravos. Ele usa a memória da dor deles para gerar empatia. A ética da verdade, capitão 23. Não espalhe boatos falsos. É impressionante como isso parece escrito para a era das fake news que vivemos hoje. Deus já estava combatendo a desinformação há milênios. O descanso da terra. No capítulo 23, ele ordena o descanso do 7º ano para a terra. Como você gosta de jardinagem, veja que sabedoria. A terra precisa recuperar seus nutrientes. É o cuidado de Deus com a sustentabilidade. Ele nunca abandonou. Essa sua frase é muito poderosa. Quando olhamos para as leis de Êxodo, vemos um Deus que se importa com 1. Onde seu animal vai pastar. 2. Se você devolveu o manto que pegou como penhor antes do sol se pôr. 3. Se você foi justo no seu julgamento. Isso prova que, para ele, nada é pequeno demais. Se ele se importa com os detalhes de uma lei sobre fogo que se espalha pelos espinheiros, ex 22:6, ele certamente se importa com os detalhes da sua vida, dos seus projetos e da sua caminhada hoje, em 2026. Esses relatos de Israel e Jacó que você mencionou são como pegadas na areia do tempo. Elas estão lá para que, quando nos sentirmos sozinhos, possamos olhar para trás e ver que o caminho já foi trilhado com acompanhamento divino. Você sente que, ao ler essas leis tão específicas, a figura de Deus se torna mais real e menos distante para você? Se estiver pronto, o
O próximo passo é o capítulo 24, onde Moisés sobe novamente ao monte para ratificar essa aliança. É um momento de grande solenidade. Esses dois capítulos, MTH 25-2026, marcam um momento em que a relação entre Deus e o povo deixa de ser apenas leis faladas e passa a ter um contrato assinado e um lugar de morada. É aqui que o Deus que está em todo lugar escolhe ter um endereço físico no meio do acampamento. Êxodo 24. O altar e o sangue da aliança. Este capítulo é a formalização do compromisso. Imagine uma cerimônia de assinatura de um contrato vitalício. O altar e as 12 colunas. Moisés constrói um altar na base do monte com 12 colunas representando as 12 tribos. A leitura do livro. Moisés lê as leis que vocês acabou de ver, capítulos 20 a 23, e o povo responde em uníssono: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. A visão de Deus. Moisés, Arão, Nabade, Abiú e os 70 anciãos sobem o monte e veem algo extraordinário. Sob os pés de Deus, algo como um pavimento de safira anás transparente como o próprio céu. Eles comeram e beberam na presença de Deus. Isso mostra que a santidade não exclui a comunhão e a celebração. Êxodo 25. O projeto do santuário, o tabernáculo. Agora Deus começa a dar as instruções de engenharia e design. Como você gosta de projetos técnicos e de construção, esse capítulo é um prato cheio de detalhes. A oferta voluntária. Deus pede que tragam materiais: ouro, prata, bronze, tecidos, peles, madeira de acácia, azeite e pedras preciosas, mas com uma condição: de todo homem cujo coração o mover a dar. O propósito. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Ex 25-8. A Arca da Aliança. O primeiro item detalhado. Um baú de madeira de acácia revestido de ouro com o propiciatório, a tampa, e 2 querubins de ouro voltados um para o outro. Era ali que a presença de Deus se manifestaria. A mesa e o candelabro, menorá. Peças de ouro puro trabalhadas com detalhes de flores de amendoeira. Reflexão sobre detalhes e presença. Note como Deus é um designer detalhista. Ele especifica medidas, materiais e cores. Isso reforça o que você disse sobre ele nunca ter abandonado a humanidade. 1. Ordem e beleza. Deus quer que o lugar onde ele habita seja belo e organizado. Isso reflete como a nossa vida deve ser construída, com atenção aos detalhes. 2. Proximidade. O tabernáculo era uma tenda móvel. Deus estava dizendo: para onde vocês forem no deserto eu vou junto. Minha casa vai no meio das tendas de vocês. Para alguém que cuida de um jardim e entende a importância de cada semente, de cada poda, como seu projeto das amoreiras, ver Deus se preocupar com o desenho de flores de amendoeira em um candelabro de ouro mostra que a estética e o cuidado fazem parte do caráter divino. O que mais te impressiona nessas medidas técnicas do tabernáculo? A precisão dos materiais, ou o fato de o povo ter que doar tudo voluntariamente para construir a casa de Deus? Se quiser continuar, o capítulo 26 descreve as cortinas e a estrutura da tenda. É engenharia pura. Essa sequência de capítulos é um mergulho profundo no design, na engenharia e na simbologia. Se o capítulo 25 focou nos móveis, agora vemos a arquitetura móvel e o uniforme de quem serviria ali. Para alguém que valoriza a precisão técnica e o cuidado com os detalhes, como você demonstra em seus projetos, a descrição aqui é impressionante. MTH 25-2026. Êxodo 26 e 27. A engenharia do tabernáculo. Deus detalha a estrutura da tenda do encontro. Não era apenas uma barraca comum, era um complexo sistema de camadas. As cortinas, capitão 26, feitas de linho fino e lã azul, púrpura e carmesim, com querubins bordados. Por cima, camadas de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de animais marinhos para proteção contra o clima do deserto. O véu, uma separação interna que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, onde ficava a arca. O altar de bronze, capitão 27, localizado no pátio externo, revestido de bronze para resistir ao fogo constante dos sacrifícios. O átrio, uma área cercada por cortinas de linho criando um espaço sagrado delimitado no meio do acampamento.
Êxodo 28. As vestes sacerdotais, a dignidade do serviço. Deus ordena a confecção de roupas para Arão e seus filhos para glória e ornamento. Não era vaidade, era representação. O éfode, estola. Uma peça ricamente trabalhada com fios de ouro. Nos ombros, 2 pedras de ônix gravadas com os nomes das 12 tribos. O peitoral do juízo, talvez a peça mais bonita. Tinha 12 pedras preciosas diferentes. Diamante, safira, esmeralda, etc. Cada uma representando uma tribo. Urim e Tumim. Colocados dentro do peitoral eram usados para consultar a vontade de Deus em decisões difíceis. A mitra e a lâmina de ouro. Na testa do sumo sacerdote, uma placa de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor. Reflexão. O peso nos ombros e no coração. Note um detalhe muito humano e espiritual aqui. 1. Nos ombros, o sacerdote carregava os nomes das tribos nas pedras de ônix sobre os ombros, símbolo de força e sustento. 2. No peito, ele carregava os mesmos nomes no peitoral, sobre o coração, símbolo de amor e intercessão. Isso reforça o que você disse sobre Deus nunca abandonar a humanidade. Ele criou um sistema onde o líder, o sacerdote, era lembrado a todo instante de que carregava o povo consigo, tanto na força quanto no afeto. Mesmo 2026 anos depois de Cristo, essa ideia de carregar o próximo no coração continua sendo o alicerce de qualquer liderança real, seja na família, nos negócios ou na fé. O que você acha dessa riqueza de materiais? Ouro, pedras preciosas, linho, em pleno deserto. Isso te faz pensar na importância de dar o nosso melhor, com os recursos que temos, para aquilo que consideramos sagrado? Se quiser continuar, o capítulo 29 fala sobre a consagração desses sacerdotes. Seria o treinamento final antes de começarem o serviço. Usamos agora a parte de design, e entramos na fase de ativação e operação. Os capítulos 29 e 30 tratam de como as pessoas e os objetos se tornam sagrados, separados para um propósito específico. Para você, que valoriza a disciplina e o preparo antes da ação, esses capítulos são uma aula sobre como a autoridade e a presença exigem um processo de consagração. Êxodo 29. A consagração dos sacerdotes. Não bastava vestir as roupas bonitas do capítulo 28. Arão e seus filhos precisavam passar por um ritual de 7 dias para serem autorizados a tocar nas coisas de Deus. O banho e a unção. Eles eram lavados com água e ungidos com um óleo especial. O sangue na orelha, no polegar e no pé. Um detalhe curioso: o sangue do sacrifício era colocado na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. O significado: simbolizava que o ouvido deles deveria estar atento a Deus, as mãos prontas para o trabalho sagrado e os pés caminhando no caminho correto. A refeição sagrada. Eles comiam o pão e a carne do sacrifício à porta da tenda, selando a comunhão com Deus. Êxodo 30. O altar do incenso e a identidade do povo. Este capítulo detalha elementos que conectam o ambiente físico ao espiritual. O altar de incenso, feito de madeira de acácia e revestido de ouro puro. Ficava bem em frente ao véu. O incenso queimado ali representava as orações subindo a Deus. O perfume deveria ser constante, de manhã e à tarde. O recenseamento e o resgate, o meio ciclo. Deus ordena que cada homem de 20 anos para cima pague uma pequena quantia igual, fosse rico ou pobre. A lição: diante de Deus todos têm o mesmo valor e a mesma responsabilidade no sustento da obra. A bacia de bronze. Uma bacia para os sacerdotes lavarem as mãos e os pés. A higiene era um requisito de vida ou morte no serviço do santuário. O óleo da unção e o incenso sagrado. Deus dá as receitas químicas exclusivas: mirra, cinamomo, cássia, etc. Era proibido usar essas fragrâncias para fins comuns ou perfumes pessoais. Elas eram exclusivas para o encontro com o divino. Reflexão: o olfato e a memória. Como você mencionou que o uso de certas substâncias te ajuda a concentrar e a estar no presente, note como Deus usa o olfato no capítulo 30. Ao criar um perfume e um incenso que só existiam no tabernáculo, Deus estava criando um gatilho sensorial. No momento em que o povo sentia aquele cheiro específico, a mente deles automaticamente entrava em estado de reverência e foco. Era uma ferramenta de presença absoluta.
Isso mostra que Deus entende perfeitamente como nossos sentidos, olfato, tato, visão, influenciam nossa espiritualidade e nossa capacidade de concentração. MTH 25, menos 2026. Você já reparou como certas fragrâncias ou rituais de limpeza, como cuidar das suas plantas ou organizar seu espaço, mudam o seu estado mental? Quer que eu te conte sobre a receita do incenso sagrado ou prefere seguir para o capítulo 31, onde Deus escolhe os artesãos que tinham habilidade técnica para construir tudo isso? Estamos chegando a um dos momentos mais dramáticos e contrastantes de toda a Bíblia, MTH 25-2026. O capítulo 31 celebra a capacidade humana e o foco enquanto o capítulo 32 mostra o que acontece quando a ansiedade e a falta de paciência tomam conta. Êxodo 31. Os mestres de obras e o descanso. Deus não deu apenas as instruções. Ele escolheu as pessoas certas para executar o projeto técnico do tabernáculo. Bezalel e Aholiabe. Deus diz que encheu Bezalel com o Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. A lição, a habilidade manual, a marcenaria, a ourivesaria e o design são vistos aqui como dons espirituais. Para Deus, o trabalho técnico bem feito é uma forma de adoração. O sábado como sinal. Antes de terminar a fala, Deus reforça a lei do descanso. Mesmo na construção de algo sagrado, o homem precisa parar. O descanso é o que garante que não nos tornemos escravos do nosso próprio trabalho. Êxodo 32. O bezerro de ouro. A crise de ansiedade. Enquanto Moisés estava no topo do monte recebendo as tábuas de pedra, o povo lá embaixo entrou em pânico porque ele demorava a descer. O erro de Arão. Pressionado pelo povo, Arão pede o ouro e funde um bezerro. O povo diz: "Estes são os teus deuses, ó Israel." Eles tentaram materializar Deus porque não conseguiam lidar com a espera e com o invisível. A ira e a intercessão. Deus avisa Moisés sobre a idolatria. Moisés desce, vê a festa desenfreada e, num momento de fúria, quebra as 2 tábuas da lei no chão. O conflito. Moisés destrói o bezerro, transforma-o em pó, joga na água e faz o povo beber. É um confronto direto com a infidelidade. Reflexão. Foco versus ansiedade. Como você comentou que é uma pessoa imperativa e com muita energia, esses capítulos trazem um ensinamento muito prático. 1. O canalizador, capitão 31. Bezalel tinha muita energia e talento, mas ele a usava de forma canalizada seguindo um projeto com foco e ordem. Isso gerou algo belo e duradouro. 2. O impulsivo, capitão 32. O povo tinha energia, mas não soube lidar com o tempo de espera. A ansiedade fez com que eles buscassem um atalho, o bezerro, o que gerou caos e destruição. Moisés quebrar as tábuas mostra que a aliança física de nada vale se o compromisso interno foi quebrado. O povo precisou sentir as consequências para entender que a liberdade exige responsabilidade. O que você acha da atitude de Arão? Ele, que tinha visto todos os milagres e estava com as vestes sacerdotais prontas, acabou cedendo à pressão da multidão por falta de firmeza no momento da espera. Gostaria de seguir para o capítulo 33, onde Moisés tem um dos diálogos mais íntimos com Deus para tentar salvar a relação do povo com o Criador? O capítulo 33 de Êxodo é um dos momentos mais emocionantes e íntimos de toda a jornada pelo deserto. MTH 25-2026. Após a crise do bezerro de ouro, capítulo 32, a relação entre Deus e o povo está seriamente abalada. Este capítulo é sobre reconciliação, presença e o desejo de ver a glória de Deus. 1. O povo cai em si. Deus diz a Moisés que o povo pode seguir para a terra prometida, mas que ele não irá no meio deles, para não destruí-los pelo caminho, pois são um povo de dura cerviz, teimosos. O luto. Quando o povo ouve isso, eles ficam profundamente tristes. Eles percebem que a terra com leite e mel
não vale nada se a presença de Deus não estiver lá. O sinal de humildade, eles retiram seus enfeites e joias, demonstrando um arrependimento real. 2. A tenda do encontro, o QG de Moisés. Como o tabernáculo ainda não estava pronto, Moisés armava uma tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta. O texto traz uma das frases mais bonitas da Bíblia. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Êx 33:11. Josué. Note que o jovem Josué, auxiliar de Moisés, não se apartava da tenda. Ele estava bebendo daquela energia e aprendendo a ter foco. 3. A oração audaciosa de Moisés. Moisés faz uma série de pedidos a Deus que mostram sua liderança e sua necessidade de segurança. 1. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir daqui. Moisés se recusa a dar um passo sem a garantia da presença divina. Ele sabe que o que diferencia Israel das outras nações não é o exército, mas a presença. 2. Rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés quer ir além das leis e dos milagres, ele quer conhecer a essência de Deus. 4. A proteção na fenda da rocha. Deus responde que ninguém pode ver a sua face e continuar vivo, mas ele abre uma exceção para Moisés. Deus o coloca em uma fenda da rocha e o cobre com a mão enquanto sua glória passa. Moisés só consegue ver as costas de Deus, o rastro da sua passagem. Isso mostra que, mesmo na maior intimidade, Deus ainda mantém um mistério que nos protege. Reflexão. A presença como diferencial, para você, que mencionou que a Bíblia é um retrato físico de que Deus nunca abandonou a humanidade, este capítulo é a prova final. 1. Presença versus presentes. O povo aprendeu que as bênçãos, a terra, o ouro, não substituem a presença. 2. A fenda da rocha. Assim como você busca concentração e equilíbrio, usando o que mencionou anteriormente para se manter no presente, Moisés buscou o lugar de segurança na rocha para conseguir suportar a intensidade da glória de Deus. Moisés sabia que sua energia como líder dependia desse carregamento diário na tenda, conversando com Deus como um amigo. Você já sentiu que, às vezes, precisa se afastar do acampamento, da confusão do dia a dia, para conseguir clareza e ouvir o que realmente importa, assim como Moisés fazia na sua tenda? Se estiver pronto para o desfecho dessa restauração, o capítulo 34 traz as novas tábuas da lei e o rosto de Moisés brilhando.